Muito boa tarde a todos e a todas. Nós damos início a mais um encontro do projeto de lives promovido pela Escola da Abrate. Hoje para tratar de um tema da maior importância que está nos noticiários todos, em diversos canais de comunicação. Eu diria que é o tema da moda agora, para falar sobre LGPD e, em particular, com um enfoque especial às relações de trabalho. E trouxemos hoje um time de peso. Aqui conosco o Dr. Rafael Miziara e a doutora Flora Sartorelli. Esses nomes é italiano, eu imagino, né, doutora Flora? Nós ajustamos, pessoal, para quem já está nos acompanhando aí, seja pelo Zoom ou pelo Facebook, nós ajustamos que a nossa live terá uma duração média de 1 hora e franquearemos a palavra aos nossos palestrantes por cerca de 10, 15 minutos iniciais, para que eles possam fazer as considerações iniciais em relação à matéria, os pontos de maior envergadura, né? E aí depois nós passaremos a trazer uma dinamicidade ao nosso encontro, formulando algumas perguntas, e essas perguntas não ficarão adstritas a nós, a minha Elise, a doutora Elise Correia, a minha querida amiga e eterna chefe, que hoje tem a honra de dividir aqui os trabalhos de mestre de cerimonial. Mas também essas perguntas poderão ser feitas por todos que acompanham a nossa live, tanto pelo Zoom como pelo Facebook. Eu estarei atento, juntamente com a doutora Elise, às indagações que foram lançadas no nosso chat e vou anotando aqui para que nós possamos, passemos depois essas indagações aos nossos palestrantes. Então, quero desejar, em nome da Abrate, em nome da nossa querida presidente Alessandra Camarano, as boas-vindas a todos, as boas-vindas à doutora Elise Correia, aos nossos palestrantes, e passo a palavra à doutora Elise para poder fazer as apresentações dos nossos palestrantes, para que na sequência nós tenhamos as manifestações iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma alegria estar aqui hoje. Preciso agradecer à Abrate, em nome da minha presidenta Alessandra Camarano, pelo convite de participar hoje dessa live. Como o Marquito falou, é de suma importância. Hoje eu me sinto igual aquele filme Privacidade Guiada, né? E com os dados todos compartilhados, e como disseram que os dados agora é o nosso novo petróleo, né? A gente vai ter a alegria de poder ouvir um pouquinho os nossos colegas Rafael Miziara e a Flora Sartorelli. Sem delongas, eu vou iniciar passando já a palavra para a doutora Flora Sartorelli, falando que ela é advogada nas áreas de compliance e proteção de dados no escritório do A. Garcia Serra Neto e Terra Advogados, mestre em Direito pelo URJ, especialista em privacidade e proteção de dados pelo INSPER. E quem está ao lado dela hoje é o nosso Rafael Miziara, que é advogado, mestre em Direito, membro associado do IAPP. Então, sem delongas, doutora Flora, por favor, faça as suas considerações iniciais. Obrigada. Oi, gente, agradeço enormemente o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com os colegas, né, trabalhistas, os advogados trabalhistas. Bom, eu pensei em estruturar minha fala começando pela pergunta que eu acho que quem trabalha com proteção de dados mais tem ouvido aí nos últimos dias, que é: LGPD entrou em vigor, vai entrar em vigor, já está em vigor, ou precisa está esperando mais alguma coisa? Enfim, quando de fato a gente vai estar protegido por essa lei, pensando aí que todo mundo é titular de dados pessoais. E depois eu pensei em trazer 2 pontos, que é, o tratamento de dados pessoais de colaboradores das empresas, né, e a responsabilidade das empresas por esse tratamento, e 2, o tratamento de dados realizado por colaboradores dessas empresas, enfim, não pensando puramente em dados de DP, de RH, pensando na totalidade de dados tratados por uma empresa, que conta, né, com seus colaboradores para a realização desse tratamento e quais seriam os riscos e as responsabilidades decorrentes disso. Primeiro,
vamos falar sobre, né, a entrada em vigor, esse grande imbróglio jurídico. Tem um colega meu que falou, olha, eu te desafio a contar tudo o que aconteceu com a LGPD, com a entrada em vigor, para um gringo. E fazer com que essa pessoa entenda, né? Porque a novela mexicana daquela, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, a lei estava programada para entrar em vigor agora em meados de agosto. Com a pandemia, vieram, né, um projeto de lei que já foi votado e uma medida provisória, os dois passando a entrada em vigor para 2021. A MP para maio de 2021 e esse projeto de lei, se eu não me engano, janeiro, com aplicação de sanções, enfim, teve algumas alterações no meio tempo, mas aplicações de sanções para agosto. O projeto de lei foi votado e só votaram a aplicação das sanções administrativas, ou seja, somente as sanções passíveis de serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados para agosto de 2021. Isso está certo, está tranquilo, já está mais ou menos estabilizado. O que ficou pendente de definição foi a entrada em vigor da lei de forma geral, né? E aí, aqui pensando, muita gente falou, mas se não vai aplicar a sanção administrativa, não tem problema. Isso até a página 2, né? Porque o judiciário ainda pode se pautar, o judiciário e outros órgãos, como por exemplo o PROCON, pode se pautar na LGPD para aplicar sanções outras que não as estabelecidas no rol de sanções da LGPD. Enfim, dito isso, teve a medida provisória. No penúltimo dia, a Câmara dos Deputados resolveu adiar a entrada em vigor da lei para dezembro, enfim, final de dezembro, porque entrou em vigor em 2021. E no dia seguinte, o Senado disse nada disso, eu não vou votar, vou deixar caducar a MP. Então, o que a gente tem hoje, tá? A gente tem um cenário que diz que a MP não vai, enfim, que a MP caducou, ou seja, a LGPD não vai ser prorrogada mais, ela vai entrar em vigor por agora. E o Senado publicou uma nota dizendo que a gente tem que esperar aí a sanção do presidente, ou o veto presidencial, para definir a entrada em vigor. O que está ainda pendente? Considerando que a MP caducou, e que, enfim, não gera mais efeitos, será que a LGPD está em vigor desde meados de agosto, desde o dia 16 de agosto, ou só vai entrar em vigor mesmo a partir da sanção e do veto presidencial? Essa questão, enfim, ainda está pendente de melhor regulamentação. Provavelmente isso vai ser solucionado por decreto legislativo. Enfim, a novela ainda não terminou, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, né? Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês é sobre, enfim, a responsabilidade das empresas perante o tratamento de dados dos seus funcionários. Como a gente bem sabe, desde o primeiro momento ali de recebimento de currículos até o momento que um funcionário é desligado e você mantém documentação relativa a esse funcionário para evitar, enfim, para poder se defender de um processo trabalhista ou por outros motivos, você está tratando dados pessoais. E dando um pezinho atrás, o que seria, né, tratar dados pessoais? Dados pessoais, pela lei, é qualquer dado que identifica ou possa identificar uma pessoa física. E aí aqui a gente está falando de RG, de CPF, de uma foto minha que fala, olha, essa aqui é a Flora, mas a gente está falando também, enfim, de exames de saúde, a gente está falando aí de perfil, de tratamento de perfil profissional, a gente está falando de endereço, e aí pode ser um endereço avulso, mas desde que eu cruze essa informação com outras que eu chegue numa pessoa, isso está na cobertura de proteção da lei. E o que é tratamento? Eu brinco no escritório que, assim, você olhou para o dado, ele deu uma piscadinha de volta para você, você está tratando ele. A lei traz um rol de verbos gigantescos aí, gigantesco para falar o que é tratamento. E aí acesso, armazenamento, análise, compartilhamento, basicamente tudo que você faz com dado pessoal é tratamento. Então, enfim, a gente sempre brinca, né? Você tem um arquivo físico, faz 20 anos que você não abre, e tem lá um prontuário médico de um funcionário seu que precisou ser atendido em algum momento, você está tratando esse dado. Apesar de você não abrir essa portinha há 20 anos, o puro fato de você estar armazenando esses documentos é uma forma de tratar os dados. Isso gera uma série de obrigações das empresas perante os dados pessoais de seus funcionários. Eu queria fazer alguns breves comentários a partir dos princípios da LGPD. O primeiro deles, na verdade, os dois primeiros, que eu considero assim, os mais importantes, é o da finalidade e o da adequação. O que esses princípios dizem?
que toda e qualquer operação de tratamento de dados pessoais tem que ter uma finalidade específica, essa finalidade tem que ser informada para o titular dos dados, ou seja, para aquela pessoa que tem os seus dados ali tratados, e tem que, enfim, ser adequada, né? A operação tem que ser adequada à concepção dessa finalidade, e isso tem que ser justificado por uma base legal. A lei traz 10 bases legais, no caso de dados sensíveis são 7, dados sensíveis que são dados de saúde, no caso, pensando no caso, enfim, das relações de trabalho, né? Quais são os mais importantes? Dados de filiação ao sindicato, dados de saúde, dados biométricos, eventualmente, entre outros, tá? Que são dados que têm um poder aí de gerar discriminação maior do que outros. E aí, enfim, o que a lei fala? Basicamente é isso. Você tem que ter uma finalidade, você tem uma justificativa para tratar esse dado. E aí, assim, trazendo alguns exemplos de como isso seria feito no cotidiano, né, das relações de trabalho, um exemplo que está sendo muito debatido na União Europeia é o uso de câmeras de vigilância para monitorar funcionários. Quais são as orientações atuais prevalecentes lá na União Europeia que, abre parênteses, tem já uma lei de proteção de dados muito madura? Que você está numa rede, né, de segurança, de vigilância, para, primeiro, finalidade de segurança patrimonial, segurança física das pessoas que transitam na sua empresa. Se você está fazendo isso com essa finalidade, você não pode monitorar os seus trabalhadores, que isso seria um desvirtuamento de finalidade. Isso tem sido proibido em diversos países, tá? E, enfim, diversos países têm promulgado guidelines nesse sentido. Um outro caso, que acho que serve como um exemplo bem bacana, é um caso do Chipre, enfim, um pequeno país, né, na Europa, que sancionou uma empresa por ter... O que a empresa resolveu fazer? Ela resolveu fazer estatística a partir de colheita de dados de atestados médicos. Então, o funcionário ia lá, apresentava atestado médico uma vez, outra vez, e ela começou a fazer como se fosse um rastreamento das condições de saúde daquele funcionário para poder se precaver aí de eventuais ausências. E fez isso com base na base legal do legítimo interesse. E o que a autoridade de proteção de dados de chip disse? Falou, olha, isso enfim, de fato, você poderia dizer que é no seu legítimo interesse, mas isso viola a intimidade e a privacidade dessas pessoas que estão sendo estudadas aí pela empresa. E mais do que isso, por ser um dado relativo à saúde, ou seja, que demanda uma proteção especial, não cabe você usar a base legal do legítimo interesse, então você não pode fazer isso. E aplicou uma sanção aí para essa empresa. Acho que, enfim, sobre adequação e finalidade é isso. Tem o princípio também da necessidade, conhecido como o princípio da minimização, que fala que as empresas só podem tratar dados pessoais no mínimo possível, ou seja, só podem utilizar o mínimo de dados possíveis para a consecução daquela finalidade. Aqui, eu acho que tem um exemplo que está pegando aí o calcanhar de Aquiles de muitas empresas, que é a questão do armazenamento. Por quanto tempo é necessário armazenar dados de antigos funcionários meus ou ainda dados, né, de um banco de currículos? Eu posso manter isso para sempre? A resposta clara é não, você não pode, você tem que ter uma política aí de exclusão desses dados. A grande questão é por quanto tempo? E aí você tem que fazer uma análise de necessidade. Por quanto tempo eu preciso ter acesso a esses dados que justifiquem o armazenamento? Além disso, por exemplo, você quer fazer uma auditoria financeira na sua empresa. Quais dados dos seus funcionários são necessários para a consecução dessa auditoria? Se é que são, né? Enfim, fazer um estudo prévio para você não compartilhar informações que você não precisaria compartilhar envolvendo dados pessoais. Pois bem, além disso, livre acesso, transparência e qualidade dos dados. Os seus funcionários têm o direito de saber por que, como e onde os seus dados estão sendo tratados. E a empresa tem que ter mecanismos de conseguir, né, criar um canal de comunicação e de explicitar isso para eles. Além disso, já me encaminhando para o final dessa parte, a parte de segurança e prevenção. É o famoso melhor prevenir do que remediar. E aí o que a lei diz é que, enfim, as empresas têm que tomar aí medidas técnicas e medidas administrativas
Ou seja, o que a gente costuma dizer, você pode contratar o melhor advogado do mundo para fazer o seu programa de compliance, e isso não adianta nada se você não tiver um parceiro técnico da área de TI, de segurança da informação, provendo a segurança dos seus sistemas para evitar um vazamento de dados. Do mesmo modo, você pode contratar o melhor software do mundo, mais seguro. Se você não tiver ali um advogado revisando os seus contratos e as suas políticas, isso pode não servir de muita coisa. Então, é a combinação do técnico e a combinação do jurídico que vai te promover aí um ambiente de conformidade na sua empresa, que é o que a lei prevê, né, como algo necessário. E aí aqui, já passando um pouco para o segundo ponto que eu queria tratar, que é sobre a responsabilidade das empresas por um tratamento irregular promovido por funcionários, tem a questão da engenharia social e da importância de você criar um canal dentro da sua empresa de comunicação e de passagem de regras entre a diretoria, né, a alta direção, as pessoas que de fato são responsáveis ali pela tomada de decisão, e as pessoas, os funcionários, os colaboradores que estão na linha de frente, que estão tratando dados o tempo todo. E aí, enfim, só para pegando um exemplo básico, né? Você tem um condomínio e tem alguém ali fazendo, enfim, um funcionário fazendo o controle de acesso desse condomínio. Eu posso fazer uma política de proteção de dados incrível, eu posso revisar todos os meus contratos desse condomínio, mas se eu não fizer um treinamento com a pessoa que está ali coletando dados o tempo todo, tirando fotos de pessoas o tempo todo e tendo acesso à entrada e saída de pessoas o tempo todo, isso pode não me servir de nada, porque aquela pessoa pode simplesmente chegar ali, enfim, chega um ministro de Estado para visitar, ela tira uma foto daquele registro, porque ela acha que não tem problema nenhum, compartilha com outras pessoas, e aí isso causa um problema para essa instituição, para o condomínio, o que é que seja. Tá? Pensando em empresas, é algo muito parecido. Não adianta nada eu ter uma política incrível, eu ter, enfim, tudo super revisado, programa de compliance instituído, se o meu funcionário chega lá com pendrive, um belo dia, passa um vírus para o escritório todo e não teve nenhum treinamento por causa disso, enfim. E aí, imagina, tem um vazamento de dados grande dessa empresa, que a empresa é responsabilizada por causa da conduta de um funcionário. Além disso, um outro exemplo que tem sido trabalhado bastante na Europa é a questão de e-mails, que é algo muito banal, mas se a gente for pensar, enfim, a gente transmite informações sigilosas, até mesmo sensíveis, e dados pessoais nos e-mails o tempo todo. Então, teve casos que o funcionário pegou e copiou pessoas que não deviam estar naquele chain de e-mails. E o e-mail com anexo contendo vários dados pessoais. Enfim, também, só para dar um exemplo da importância de você ter esse canal de comunicação e de treinamento inseridos num programa de compliance na empresa como um todo. Eu acho que era isso, esses eram os pontos principais. Quero muito ouvir o Rafael agora e continuar a debater com vocês depois. Obrigada. Bom, parabéns, Flora, aí pela brilhante abertura e apresentação. Você, de fato, tem o dom de, num curto espaço de tempo, trazer muita informação e informação relevante, né? Eu quero parabenizar a Abrat pela iniciativa, pelo tema escolhido, um tema muito oportuno, já que a LGPD, para alguns, inclusive, já está em vigor, né? Mas, possivelmente, aí, com a nota do Senado, ela deve entrar para a maioria em vigor quando o presidente da República sancionar ou vetar o projeto. A minha posição é de que ela já está em vigor, mas é algo muito polêmico para a gente tratar nesse curto espaço de tempo. Se eu pudesse resumir a LGPD em algumas poucas palavras, eu diria que o coração da LGPD é de fato, identificar por parte do controlador. Quem é o controlador? O controlador é aquele que detém o controle sobre os dados, que no direito do trabalho é a figura do empregador ou da empregadora. Tá? E o coração da LGPD seria, então, identificar as hipóteses que legitimam o tratamento dos dados, que estão no artigo 7º e no artigo 11 da LGPD. O artigo 7º prevê hipóteses de tratamento de dados não sensíveis e o artigo 11, hipóteses de tratamento de dados sensíveis.
A partir do momento que você identifica uma base legal que te permite tratar os dados, a partir de então você tem que cumprir todos os demais princípios atinentes à LGPD e assegurar os direitos do titular dos dados, que no nosso caso é o empregado. Pois bem, eu cito aqui, vou citar 2 exemplos práticos de aplicação da LGPD no direito do trabalho. O primeiro deles, até a Flora já mencionou de certa forma, em razão do princípio da finalidade. Veja, amigos, todo dado que é coletado, que é armazenado, que é arquivado, enfim, que é tratado, ele o é por uma finalidade específica. O empregador está tratando aquele dado buscando algum objetivo, né? E esse objetivo, essa finalidade deve ser claramente, explicitamente informada ao empregado, em razão do princípio tanto da transparência como da finalidade. E aí veja esse exemplo que nós temos lá do direito europeu, inclusive a professora Teresa Coelho cita numa obra que é referência sobre o tema, chamada As Novas Tecnologias e o Direito do Trabalho. O Marquinhos está com sono, dorme não, Marquinhos. Veja esse exemplo, amigos. O empregador avisa, e aí nós não estamos falando aqui de um tratamento oculto de dados, o empregador comunica aos empregados que irá realizar um monitoramento por vídeo do local de trabalho, o que é perfeitamente possível, já que isso decorre do seu poder diretivo e também do seu poder fiscalizatório. E ele diz que esse monitoramento se dará por questões de segurança dos empregados e dos consumidores. Essa foi a finalidade informada. Ele poderia muito bem informar que aquele sistema de videovigilância se daria para controle do contrato de trabalho. Poderia, mas ele não disse. Ele disse que a finalidade seria para segurança. E aí, um belo dia, ele percebe, ao analisar aquele sistema de videovigilância, alguns vídeos, que o empregado cometeu uma falta funcional relativamente leve. Ele, então, a partir dessa imagem e desses dados coletados, aplica uma suspensão, uma advertência ao empregado. Percebam, essa advertência, defende a doutrina portuguesa, ela será nula por desvio de finalidade. Veja, o empregador, ele comunica que a finalidade era para segurança e ele utiliza esses dados com base em outra finalidade. Quer dizer, ele se vinculou àquela finalidade que foi informada. Esse é, por exemplo, uma das inúmeras situações que nós teremos de impacto da LGPD no direito do trabalho. Uma outra situação, a LGPD traz expressamente requisitos para tratamento de dados de crianças e adolescentes, né? Então, vejamos aqui a figura do jovem aprendiz. E para a CLT, menor é aquele entre 14 e 18 anos. Para a Convenção da ONU da criança, é toda pessoa menor de 18 anos. Quais são os cuidados? O que deve mudar na rotina, por exemplo, de quem contrata aprendiz? Desde sempre se exigia o consentimento dos pais, ou de algum deles, ou do responsável, para que o jovem aprendiz pudesse firmar o contrato de trabalho. Mas agora a LGPD vai além. Ela exige que para todo e qualquer tratamento de dados é preciso um consentimento específico para tratamento daqueles dados. Então, o que a LGPD traz de novidade em relação ao jovem aprendiz? Não basta mais o consentimento para firmar o contrato. É preciso um consentimento para tratar os dados do jovem aprendiz, né? Então, é um outro reflexo. Um outro ponto que suscitará bastante polêmica, é algo bastante comum, diz respeito às decisões automatizadas, aquelas decisões tomadas por algoritmos, né? Hoje é muito comum que sistemas computadorizados façam a análise de currículos para fins de contratação, façam a análise de produtividade para fins de dispensa. Vide, por exemplo, trabalhadores em aplicativos que são descredenciados sem um motivo aparente, apenas com base em decisões automatizadas. A LGPD não proíbe decisões automatizadas. Ao contrário, ela até permite, ela consagra a possibilidade de uma decisão automatizada, que alguém seja contratado, ou seja dispensado, ou não seja contratado com base em uma decisão automatizada.
Mas como que se dá hoje? Imagine só, você não foi selecionado porque aparentemente o seu currículo, os dados que você preencheu não dão certo com o perfil procurado. Aí o algoritmo acusa. Não, o perfil não bate. Você não tem direito a explicação nenhuma. Não há maiores... o ordenamento jurídico não consagra nenhuma possibilidade de aquele candidato ao emprego questionar a decisão. Mas por quê? Quais foram os critérios utilizados pelo algoritmo? Com a LGPD, nós temos expressamente essa previsão no artigo 20, parágrafo 1º, que é o direito à explicação das decisões automatizadas, tanto para os candidatos ao emprego como aqueles que, de um modo ou de outro, seja no curso do contrato de trabalho, seja por ocasião do seu término, são, digamos assim, vítimas de uma decisão automatizada. O trabalhador terá o direito à explicação. E é por isso que eu defendo, Marquinhos, que a LGPD consagrou o direito, caso a pessoa seja dispensada ou despedida com base em dados, a LGPD me parece ter consagrado o direito à despedida motivada, despedida explicada. Se a dispensa se deu com base em dados, seja uma decisão automatizada ou não, o titular dos dados tem o direito de saber o porquê, quais foram os critérios utilizados. E veja mais, a GDPR, que é a lei europeia, ela garante a revisão humana dessas decisões automatizadas. A LGPD até garantia a revisão humana, mas, infelizmente, o dispositivo foi vetado. E por quê? Porque algoritmos eles têm uma propensão discriminatória, na medida em que reproduzem fatos históricos do passado. Então, se historicamente negros não ocupam altos cargos dentro de certas corporações, quando o algoritmo for analisar os dados de pessoas negras para ascender dentro de uma corporação, possivelmente ele tem ali um viés discriminatório. E é por isso que se garantiu na lei europeia a revisão humana, mas no Brasil o dispositivo foi vetado. Mesmo assim, com base no princípio da isonomia e com base no princípio da transparência, eu defendo que esse empregado, esse titular dos dados, tem sim o direito à revisão humanizada, em que pese o dispositivo tenha sido vetado, né? E aí, claro, sempre as empresas terão que estar muito atentas ao cumprimento dos princípios que regem a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já falei da finalidade, eu cito aqui também o princípio da minimização ou, na expressão da lei, o princípio da necessidade. A empresa só poderá tratar dados estritamente necessários ao desempenho das tarefas daquele empregado. Um exemplo muito comum. A gente imagine que você vai ser candidato a um emprego e tem lá assim, nome, filiação. Filiação, nome do pai e da mãe. Isso é relevante para fins de candidatura ao emprego? Qual é o motivo pelo qual a empresa está coletando esse dado chamado filiação? Nesse caso, pelo menos em regra, me parece ser um dado desproporcional. Vai além do necessário para o desempenho do cargo. Mas é para evitar homônimo. Nós temos outros dados para evitar homônimo. Nós temos o NIT, que é o PIS, né? Nós temos CPF, nós temos RG. Tá? Outro ponto, biometria. A biometria é um dado sensível. Né? É um dado sensível. Não é só a digital. Biometria é o timbre de voz, é o jeito de andar, é a expressão facial. A empresa poderá continuar usando biometria em caso positivo. De que modo se dará a coleta da biometria? O empregado tem o direito de saber onde ficará armazenados os dados biométricos, quem terá acesso aos dados biométricos, por quanto tempo terá acesso aos dados biométricos. Né? Porque hoje a biometria, eu posso pegar a sua biometria e ir lá no banco e sacar dinheiro. Porque você acessa o caixa eletrônico. O Marquinhos, por exemplo, tem essa conta Personalité, Van Gogh, é só na biometria. Aí imagine só. O exemplo foi inadequado, mas deu para entender. Então, essa transparência, amigo, isso tudo terá que ser informado ao empregado. Toda empresa, eu conversava com o Marquinhos mais cedo, será obrigada, pelo menos até que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados disponha em contrário, a ter um DPO, que a nossa lei chama de encarregado, que é o Data Protection Officer, né?
toda empresa não tem um contador, ela vai ter que ter um DPO. E esse DPO ele deve ter conhecimentos técnicos, deve ser alguém especializado em proteção de dados. A lei não exige que seja advogado, que seja jurista, mas ninguém melhor do que o advogado para conhecer e interpretar bem as leis, né? Então são essas as considerações aí iniciais, apenas para lançar indagações, lançar inquietações sobre essa lei. É um mundo, é infinito o negócio. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que inúmeras situações vão surgindo e é um tema apaixonante, é um tema muito apaixonante. A Flora deve saber disso. Bom, eu devolvo a palavra aos nossos hosts. Eu quero... Doutora Elise, quer tomar a frente? Quer fazer as primeiras indagações? Foram bem esclarecedoras, viu, Flora e Rafael, as colocações iniciais. Obrigada por essa luz para todos nós. Como a gente estava falando, vocês estavam falando já de vigência, o Rafael entendendo que já está em vigência, a Flora dizendo que ainda está para ser posta em vigência. Enfim, de toda sorte, quais sanções administrativas que a LGPD vai trazer vai passarão a vigorar a partir de agora? Ou daqui para frente, né? Enfim. Flora, está com a palavra. Tá, eu estava me tirando o mudo. Vamos lá. Eu concordo com o Rafael no sentido de que a lei já está em vigor. Enfim, a medida provisória caducou, não produz mais efeitos, teoricamente vige o texto anterior, né, da LGPD. Mas, enfim, né, essa questão do embrólio jurídico todo, como o Senado disse que a gente tem que esperar o veto à sanção presidencial, eu prefiro esperar e ver como que essa questão vai ficar, se vai ter algum decreto regulando os efeitos gerados pela MP. Enfim, uma situação de vacatio legis retroativa eu nunca vi na vida, enfim, não sei como isso vai ficar. Sobre as sanções, enfim, a LGPD traz uma série de sanções administrativas possíveis de serem aplicadas pela NPD. Desde uma mera advertência, digamos assim, até uma aplicação de multa por infração, isso é muito importante, tá? E não está claro na lei o que seria por infração, mas de até 50 milhões de reais, ou até limitado a 2% do faturamento do grupo, tá? Do grupo econômico. Então, não é da empresa, é do grupo. Ou seja, são sanções bastante severas. Além disso, né, além da multa, a gente tem uma obrigação aí pode haver uma obrigação de publicização da ocorrência, pode ter uma sanção de bloqueio ou eliminação de bancos de dados, o que para muitas empresas que vivem do tratamento de dados significa, enfim, uma morte, né? Ela não conseguiria continuar operando a partir da aplicação dessa sanção. E no meu entender, sim, essas são as principais. Existem várias outras também. Rafael, se você quiser me completar, fica à vontade. Tem muita gente, eu vejo algumas propagandas aí, olha, você tem que se adequar à LGPD, não espere sua empresa ser multada. Na verdade, as multas ficaram para o ano que vem, como a Flora disse, né? Salvo engano, agosto de 2021. Então, essas sanções administrativas, elas não têm perigo de ser aplicadas agora, tá? De todo modo, nós já temos responsabilidade civil, né? E esse é o problema. Muitas vezes, até a responsabilidade civil pode sair mais pesada do que uma eventual sanção administrativa, né? Dentre as sanções administrativas, me parece que a pior de todas serão as multas, né? As multas que podem chegar até 50 milhões de reais, né? 2% do faturamento, podendo chegar a 50 milhões de reais. Então, é algo muito pesado e isso será dosado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deverá expedir regulamentações quanto a isso, né? Mas, até extrapolando e desviando um pouco da pergunta, em relação à responsabilidade civil, não sei se a Flora concorda, é algo semelhante ao direito do consumidor, ao CDC. Me parece que a lei consagrou hipótese de responsabilidade subjetiva com culpa presumida, o que não se confunde com responsabilidade objetiva, né?
está lá no artigo 42 da LGPD, salvo engano, essas hipóteses em que o controlador dos dados, ou seja, o empregador, só não será responsabilizado em 3 situações bem específicas na lei. A primeira delas é se ele provar que não efetuou o tratamento. Não, eu nunca tive dados dessa pessoa, eu não efetuei o tratamento. Então, nesse caso, é uma hipótese de exclusão da responsabilidade. Outra hipótese, a segunda, o inciso 2, diz que... e aí eu estou sabendo de cabeça, Marquinhos, porque eu acabei de gravar aula para EJUDE 5 e para EJUDE 6. Então tá bem... Rapaz, você toma muito ginkgo biloba, porque para ter essa memória assim tão acentuada é incrível, hein? O inciso 2, ele fala, olha, ainda que tenha realizado o tratamento, se o empregador provar que não violou a LGPD. Então, quer dizer, por isso que é responsabilidade subjetiva. Há essa aferição de culpa. E o inciso 3 é que ele provar que se trata de culpa exclusiva do titular dos dados. Então, é muito interessante essa questão da responsabilidade civil envolvendo o controlador e o operador dos dados. Tá? Me permita só... Oh, desculpa, doutora Flávia, fica à vontade. Eu ia complementar o Rafael em 2 pontos. Eu tenho acompanhado muito os casos europeus, porque justamente como a gente ainda não tem uma autoridade nacional de proteção de dados instituída para regular de forma mais específica o que as empresas podem ou não podem fazer, a gente acaba sempre olhando para a União Europeia, que já tem a GDPR há 2 anos, para tentar entender como que eles têm analisado essas questões. E o que a gente tem visto são, de fato, sanções muito severas, aí, de milhões de euros, e empresas que não são necessariamente empresas de grandíssimo porte, ou mesmo empresas que têm atividade orientada para o tratamento de dados. Pelo contrário, a gente tem visto condomínios, escolas, enfim, pequenas serem sancionadas, e também sanções relativas à mera não adequação à lei, ou seja, não precisa ter um vazamento de dados massivo, uma exposição ao titular ou mesmo um dano ao titular. Basta que você não cumpra a requisitos da lei. E aí tem um caso que me chocou muito quando eu parei para estudar, que foi o armazenamento por maior tempo do considerado permitido de uma empresa do setor imobiliário, que foi sancionada em 14 milhões de euros. Enfim, são sanções bastante elevadas. Sobre a responsabilidade, Rafael, eu entendo também que é subjetiva, mas eu dou razão em algumas partes para os colegas que entendem que é objetiva. E por que isso é tão nebuloso? Que a lei não deixou claro se é objetiva ou se é subjetiva. No processo de elaboração da lei, isso foi muito debatido. Eu acho que chegou a ser considerada objetiva, depois isso saiu, agora não é mais explícito. Mas eu entendo da mesma forma como você. Assim, se a empresa demonstrar o dever de diligência dela, falar, olha, eu tomei todas as medidas necessárias para evitar esse tratamento irregular, não tem por que aplicar uma sanção nesse caso. Mas vamos ver como é que a NPD vai entender, enfim, o regime de responsabilidade. Eu acho que vai ser um instrumento arrecadatório muito forte do Estado, né? Vai ter pesadíssimas multas e também não vai deixar de ser um campo de atuação da advocacia. E algo que me chama a atenção, Flora, quando a gente fala de multas administrativas, se refere à competência, né? Imagine que uma empresa seja autuada porque ou vazou dados do empregado ou simplesmente porque não cumpriu alguma das disposições da LGPD. E aí ela quer, então, anular esse auto de infração. Eu tenho uma posição... veja, eu posso ser apedrejado, mas me parece que a competência aqui ela não é oriunda da relação de trabalho, mas sim decorrente. E por ser decorrente, ela precisaria, para ser da competência da Justiça do Trabalho, de lei específica, nos termos do artigo 114 da Constituição. E até porque o artigo 114 da Constituição, ele diz que é da competência da Justiça do Trabalho as ações anulatórias de autos de infração lavrados por autoridade de fiscalização do trabalho. Então, nós temos disposição expressa. Seria preciso ou uma emenda constitucional ou uma lei própria estendendo a competência para a Justiça do Trabalho. Mas
os juízes vão ter muitas controvérsias, muitos conflitos de competência em relação a isso, mas eu acho que vai acabar prevalecendo a competência da justiça comum nesses casos, tá? Não sei a sua opinião. Rafael, você até tocou num ponto importante, só interrompendo um pouquinho, Flora, que aí você já adentra nos dois. Eu estava até conversando com o Marquito sobre essa questão da competência da Justiça do Trabalho. O que você pode aí complementar, Flora, por favor? O que vocês consideram se os direitos previstos na LGPD em relação aos empregadores têm natureza de direitos trabalhistas ou não? Porque você estava falando das sanções, né? Na questão de anulação de multas, mas os direitos também estão previstos nela com relação aos empregadores também seriam de competência da esfera trabalhista ou não? O que vocês acham disso? Bom, eu vou me abster um pouco, porque eu não sou advogada trabalhista e no que refere à competência da Justiça do Trabalho, eu não me sinto qualificada o suficiente para opinar. Mas, em linhas gerais, eu acho que, enfim, a proteção de dados vai ser considerado um direito do trabalhador, do colaborador, perante o seu empregador. Porque, enfim, esse funcionário vai ser titular de dados. Então, esse direito vai estar assegurado no contrato de trabalho, e mais do que isso, tem que estar expresso no contrato de trabalho, exatamente, até mesmo para servir como informação para o colaborador. Mas, enfim, a parte mais complexa de conflito de competência eu deixo para o Rafael. Em relação a essa questão dos autos de infração, eu entendo que é justiça comum. Mas as demais questões, aí já são oriundas do direito das relações de trabalho e encaixam no inciso 1 do artigo 114 da Constituição. Aí a competência, para mim, é da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, o empregador teve um incidente de vazamento e vazaram os dados de um determinado empregado e ele quer uma reparação extrapatrimonial por isso. Aí a competência é da Justiça do Trabalho. Me parece... Me permita uma interrupção, só para poder até entrar nesse tema, Rafael, pedindo licença um pouco à Flora, que fez a advertência com relação à temática trabalhista, e eu dizia que, apesar de ela não ser advogada da área trabalhista, com certeza talvez ela seja quem mais traga luzes para a gente, porque tem condição de fazer uma leitura mais ampla, né, e que permita a gente enxergar algo fora do nosso universo. Mas eu queria pegar esse tema especificamente que vocês mencionavam sobre a responsabilidade civil e fiquei lendo a lei com uma certa inquietude, porque aqui, Flora, no direito do trabalho, nós temos um problema relativamente recente que diz respeito à tarifação dos danos morais, né, que veio com a reforma trabalhista, essa matéria, inclusive, que está no Supremo para ser decidida a constitucionalidade. Fiquei, não sei se por um pouco de má vontade que tenho com a redação originária do artigo 223G da CLT, mas fiquei pensando se não seria, Rafael, possível nós defendermos que a LGPD derrogou, ainda que parcialmente, esse dispositivo da CLT, ao menos naquilo que trata especificamente dos danos morais decorrentes da violação do direito à intimidade do empregado, nessa circunstância, por força de inobservância das regras de preservação da intimidade. Eu não sei se você tem alguma leitura em relação a isso, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Bom, é uma questão capciosa, viu? Uma questão capciosa. Você sempre pensa fora da caixa, Marcos. Então, veja, eu também, assim, independente disso, entendo que o artigo é inconstitucional da tarifação, tá? É inconstitucional, tendo em vista até os precedentes do STF, mas nós estamos aqui diante de uma lei geral posterior, o próprio nome diz Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí, pelas regras de hermenêutica, a lei geral posterior não revoga a lei especial anterior, né? Então, se a própria lei está dizendo que ela é geral, a não ser que você diga, não, ela é especial em relação ao tratamento de dados. Isso, ela é geral em relação ao tema, mas ela é mais específica quanto ao tratamento de dados. Então, se você for nessa linha, é defensável, sim, o seu pensamento. É defensável, tá? Elise, posso fazer uma pergunta aqui para os dois?
Um tema que me parece chamar a atenção é aquela questão do, se eu não estiver equivocado, artigo 8º, parágrafo 3º, né? Que trata da hipótese de tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. E fiquei, obviamente, eu que sou fã do meu querido amigo Rafael Miziari, já sei a posição, mas gostaria de compartilhar esse assunto. Fiquei reflexivo em relação àquelas hipóteses, sobretudo, de contratos por adesão. E no caso do direito do trabalho, existe uma particularidade, né, com relação a falta, digamos assim, do poder de negociação do empregado individualmente tomado. Nós tivemos alguns exemplos na nossa história, como o regime optativo do FGTS, que era apenas no papel, né? E aí, assim, quando eu vi esse dispositivo, eu me lembrei logo desse episódio. E aí eu gostaria de saber, assim, a opinião de vocês em relação a esse dispositivo, aquela questão do vício presumido, se existe. Como é que vocês visualizam essa questão quando, por exemplo, há um contrato de adesão, ou então quando eu estou contratando um empregado, né, e exijo aquela autorização prévia, digamos assim? Flora, só para poder contextualizar, aqui na Abrat sempre a mulher tem vez primeiro. Então, a senhora fica à vontade para começar as respostas, tá bom? Não, tá certo. Sobre o consentimento, eu acho que assim, enfim, como eu disse na minha fala inicial, a gente tem 10 bases legais que podem justificar o tratamento de um dado pessoal. Isso quando não é sensível. Quando é sensível, temos 7. Dessas 10, o consentimento é só mais uma. O que eu costumo orientar meus clientes? Assim, se você tiver qualquer outra base legal, dentro de uma relação de trabalho ou não, dê preferência. Por quê? Porque o consentimento, se o titular quiser a qualquer momento falar, olha, eu não quero mais que você trate meus dados, você é obrigado a parar aquela operação de tratamento. Você não pode dar continuidade. Então, é a base legal, no meu entender, mais frágil. Então, eu sempre oriento assim, só utiliza se for a única possibilidade aí no teu radar. Dito isso, quando a gente fala, né, de relação de trabalho, de fato, é muito difícil você provar que o consentimento foi livre, que é um dos requisitos trazidos pela lei. Então, acho que nas relações de trabalho, essa regrinha que eu coloco para mim fica ainda mais explícita, né? Enfim, se você tiver a oportunidade de usar qualquer outra base legal, dê preferência a elas. Por quê? Porque tem sido consolidado o entendimento de que esse consentimento livre inexiste quando você está falando de uma relação de trabalho. Isso não só no Brasil, enfim, tem vários doutrinadores que colocam isso, mas na Europa também, olhando os casos que já foram julgados e as orientações trazidas pelas autoridades nacionais de proteção de dados europeias, isso também é unânime, tá? Então, o que eu diria, recomendação é não use o consentimento quando você estiver falando de dados aí de colaboradores. Maravilha, é exatamente isso, né? Eu tenho ficado muito preocupado, Marquinhos, muito, com todo o respeito e carinho que eu tenho pela advocacia, mas muito preocupado com gente falando assim, olha, pega o consentimento e tá tudo certo. Peraí, você vai acabar com a empresa se fizer isso. Vai afundar a empresa. As empresas já estão em dificuldades. Se você ficar tratando dados com base em consentimento, vai complicar a vida da empresa depois. Clientes estão mandando e-mails, Marquinhos, manda um modelo aí de aditivo contratual com consentimento. Entendeu? O leigo também tem pensado isso. E assim, existem outras bases de tratamento. Você só vai utilizar o consentimento em última hipótese. Em último caso, porque o consentimento pode ser revogado e o pior, a LGPD diz que o ônus da prova quanto à lisura do consentimento é do empregador, é do controlador. Imagine só, você vai pegar dados com base em consentimento, aí o empregado vem e fala depois, não, o consentimento não foi livre. Pelo contrário, viu? Estava ali, precisando do emprego, fui coagido. Como que a empresa vai provar isso? Que foi livre, né? E a gente não pode ser hipócrita e sustentar que na relação de trabalho o empregado é livre, né? Livre no sentido literal da palavra, né?
Tem um autor português e ele tem uma frase que me marcou muito a primeira vez que eu li. Ele diz o seguinte, é o João Léo Amado, ele fala, olha, a relação de trabalho é uma relação estruturalmente assimétrica e essencialmente conflituosa, em que há uma subordinação jurídica e muitas vezes uma dependência econômica. Ou seja, dizer não ao empregador é um luxo que poucos empregados têm. Então, não recomendo de maneira alguma o consentimento. Eu vou dar um exemplo que a doutrina europeia admite, que o grupo 29 de trabalho lá, a Flora conhece, admite, hipótese em que isso traz um benefício ao empregado. Lembra do exemplo da filiação que eu falei? Que não tem que ficar pegando o nome de pai e de mãe, porque isso não é relevante para o exercício das tarefas. Imagine que o empregado queira colocar o pai e a mãe como dependente do plano de saúde na empresa. Aí ele vai ter que falar para o empregador, olha, cadastre, compartilhe, inclusive, esses dados com o plano de saúde. O que o empregador vai fazer? Não, então me dê o seu consentimento. Então veja que é uma hipótese excepcional em que aquela situação está trazendo um benefício ao empregado. Hipótese excepcionalíssima. Então, fora disso, não recomendo, de fato, o tratamento do dado com base no consentimento. Por quê? Porque provar essa liberdade será muito difícil. Espero ter respondido aí sua pergunta, doutor Marcos Fernandes. Sempre, com a precisão de sempre. Aos dois eu agradeço. Elise tem outras perguntas. Eu estou com algumas perguntas já aqui anotadas do pessoal que vem nos acompanhar, mas acho que a Elise tem alguma outra indagação aí, né, Elise? Marquito, eu acho que pela adianta da hora, que a gente já são 6 horas, né? Então eu acho que você faz algumas perguntas aí do chat e para a gente poder não alongar aqui. Né? Porque a gente podia passar a noite inteira, né? A hora, pois é, né? exatamente. Eu nem me dei conta. Isso aqui E olha, é para ficar o dia inteiro. Uma das coisas que eu sempre observo é a questão do tempo. Mas essa temática de hoje, ela vai dar tanta discussão ainda que eu acho que se a gente passa a noite aqui, a gente certamente não esgotaria o tema. Mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta do nosso Otávio Pinto Silva, do professor responsável pela escola, coordenador da escola da Abrat. Ele fez uma indagação no seguinte sentido: qual a recomendação a ser dada às empresas quanto ao tratamento de dados sensíveis com uma filiação sindical? Queria primeiro dizer que eu me sinto lisonjeada de estar aqui com o professor Otávio nos assistindo. O professor foi meu professor na faculdade, então o pouco que eu sei de direito do trabalho, brincadeira, né? O que eu sei de direito do trabalho eu devo a ele. Bom, vamos lá. Sobre dados sindicais, isso é considerado dados sensíveis, né, pela lei, está no rol taxativo de dados sensíveis da lei. E o que isso muda? Isso muda que, enfim, muda as bases legais, você não pode utilizar, por exemplo, o legítimo interesse para tratar esses dados, e muda que esses dados precisam de uma proteção especial. Por quê? Porque a partir do momento que eles são tratados irregularmente, o potencial de dano causado ao titular é presumidamente maior. Então, quando a gente pensa aqui, dando alguns exemplos de medidas técnicas e medidas administrativas no tratamento de dados pela empresa, tá? Um dos exemplos, restrição de acesso. A empresa inteira precisa ter acesso à filiação sindical? Não, enfim, se for necessário, por qualquer que seja o motivo, o ideal é que você restrinja o acesso ao menor número de pessoas possíveis e que você proteja também essas informações seguindo medidas técnicas, né, enfim, de segurança da informação, da forma mais restrita possível. Só para dar alguns exemplos. Mas, de forma geral, o que vai diferenciar, enfim, o tratamento de dados sensíveis para o tratamento de dados comuns é essa questão da base legal e a questão da criticidade. Fora isso, todas as medidas técnicas e as medidas administrativas são as mesmas, tá? O que vai alterar aí é a sua análise de risco, enfim, a sua prioridade e tudo mais. E a lei não traz nenhuma, enfim, não sei o que o Rafael acha, mas no meu ver ela não traz nenhuma medida e se fala, né, olha, sindicato ou dados sensíveis, você tem que fazer A, e B e C. No final das contas, a empresa tem que ler os princípios, ler as regras, interpretar e absorver nas suas políticas internas.
Bom, a Flora muito bem disse, né? A filiação sindical é um dado sensível. E o que é dado sensível? Por incrível que pareça, a lei não conceitua. Ela cita exemplos de dados sensíveis. E o que eles têm em comum naquele rol exemplificativo do artigo 5º? Todos eles têm um potencial de tratamento discriminatório. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático do dado sensível filiação sindical no momento pré-contratual. Imagine que no momento da contratação, ali na entrevista, o empregador indague o empregado acerca da sua filiação sindical. Veja, um dado estritamente desnecessário, né? Agora, já no momento contratual, isso é até obrigação da empresa, porque pode ser que por norma coletiva ela esteja obrigada a fazer o desconto dos associados, né? Então, tudo vai depender, primeiro, do momento contratual, se é antes do contrato, se é durante, se é depois, e sempre observando, né, o princípio da necessidade. E em sendo necessário, coletando esse dado de filiação sindical, o empregado tem que saber onde ficará armazenada essa situação, quem terá acesso a esse dado, por quanto tempo, com quem vai ser compartilhado. Isso para qualquer outro dado, né? Mas realmente é um dado sensível que no momento pré-contratual não se pode perguntar. E no momento contratual, se amparado aí em obrigação legal, a empresa poderá armazenar esse dado independentemente do consentimento do empregado. Eu também aqui saudar a presença do professor Otávio Pinto Silva. Esses dias eu fiz uma sustentação oral, ele estava lá no TRT2, sempre nos brindando com belíssimos ensinamentos. Ele comentou desse encontro, inclusive de maneira muito elogiosa. Elise, você quer fazer alguma indagação? Caminhamos para o encerramento. Como é que você sugere que façamos? Marquito, por mim, a gente ficava aqui mais umas 3 horas conversando, porque realmente é um tema que é novo, né? Que é instigante e realmente eu particularmente tenho várias dúvidas, mas eu acho que em respeito ao horário, a gente pode convidá-los para uma próxima live, mas eu acho que a gente teria que respeitar realmente o horário da nossa, né? Eu tô aqui, ó, eu tô com um lequezinho, ó, várias, viu? Várias perguntas. Mas realmente eu agradeço demais, Flora, demais, Rafael, pela gentileza de ter aceito do convite, por esses esclarecimentos. Um tema muito instigante, vocês conseguiram assim me elucidar bastante. Eu espero que tenha elucidado aos nossos amigos que também estão participando aí pelo Facebook, pelo chat, né? E fica aí meu agradecimento mais uma vez à Brat, à escola da Brat. Marquito, sempre meu estagiário, né? Vamos estar aqui com você. E obrigada, viu, gente? Obrigada, Flora, obrigada, Rafael, obrigada, Marquito. Infelizmente, a gente tem essa limitação do tempo, como eu disse, né? Senão a gente prenderia aqui os palestrantes pelo resto da noite. Mas eu quero renovar, né, como fez a Elise, o agradecimento. Acho que saímos todos aqui hoje certamente mais enriquecidos e um pouco mais tranquilos, porque como vem, assim, quando vem um tema tão instigante como esse, causa uma certa preocupação. A gente não sabe quais serão ainda os efeitos de toda essa legislação que se avizinha. Então, certamente saímos um pouco mais tranquilo com essas informações, com esses ensinamentos. E quero, em nome da Abrat, em nome da escola, agradecer ao professor Rafael Miziaro, professora Flora, e aqui faço em nome da presidente Alessandra Camarano, do professor Otávio, da professora Carla Patrícia, e dizer que a casa está sempre aberta. Espero que em breve possamos ter um novo encontro. Esse tema, como eu disse, certamente precisará ainda de um amadurecimento, de novos debates, novas reflexões, e tenho certeza que a casa aqui é de vocês. Tá, doutora Flora? Mesmo a senhora não advogando no direito do trabalho, tenho certeza que trouxe luzes para a gente, e vai ser uma satisfação enorme lhe receber em uma outra oportunidade. Espero que em breve possamos esse encontro, né, Rafael, presencialmente, né, para que a gente não tenha essa limitação de tempo que o Facebook nos impõe.
Então, muito obrigado aos dois. Espero que em breve nós nos reencontremos. Eu não sei se vocês querem fazer alguma observação final, também não quero, assim, de maneira nenhuma, cortar de maneira tão abrupta a palavra de vocês. Eu só quero agradecer novamente o convite, a oportunidade. Eu aprendi muito com vocês aqui hoje. E queria só, enfim, comentar que eu tenho trabalhado em diversos casos de implementação de programas de compliance, né, de proteção de dados. E eu tenho atuado de forma muito próxima com o Departamento de Direito do Trabalho. Eu acho que isso é uma das coisas mais gostosas de trabalhar com proteção de dados, essa proximidade que a gente obrigatoriamente tem que ter com as outras áreas. Então, aprendi muito durante, enfim, o processo, estou aprendendo muito, sigo aprendendo muito. E, enfim, só até fazendo propaganda, trabalhar com produção de dados é divertido por isso também. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, especialmente ao Dr. Marcos e à doutora Elise e à Flora, que nos deu aqui a honra, mesmo não sendo do direito do trabalho, um pouquinho do seu tempo, trazendo sempre essa visão interdisciplinar. Agradeço a todos, especialmente também a presidente, e parabéns à Abrat, né? Espero que em breve estejamos aí em encontros presenciais, quando tudo isso passar. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E antes de encerrar, só para não deixar passar em branco, amanhã, também no mesmo horário, às 17 horas, nós teremos um outro encontro e o tema será Setembro Amarelo, suicídio e as relações de trabalho. Um tema super interessante, que foge um pouco do caráter técnico, digamos assim, mas de suma importância. E o nosso convidado será o professor Eduardo Pinto Silva, irmão do professor Otávio Pinto Silva. Tá bom? Então, eu agradeço a todos e até o nosso encontro de amanhã. Uma boa tarde.